Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo das reviews de Star Trek, a série clássica, Eu, Mudge. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, vamos fazendo a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, toda opinião aqui é minha. A do Bruno, deixa aí a sua nos comentários, sempre com respeito, ok? Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, é a primeira vez que a gente vê um androide tão avançado, né? Vai lembrar um pouco Data, né? E é o Norman, né? E ele vai sequestrar a Enterprise, levar eles para um planeta onde eles vão encontrar um dos vilões mais marcantes da primeira temporada, o Harry Mudd. Muito interessante. Esse é um episódio bem engraçadão, bem cheio de palhaçadinha. Não leve muito esse episódio a sério, ele não é muito... Ele não é um episódio muito sério. Ele não é tão. Não é tão sério que os próprios atores, bem no começo do episódio, meio que não conseguem se controlar, eles estão segurando para não dar risada. Deve ter sido bem engraçado. Eu fui pesquisar para ver sobre a produção desse episódio e, curiosamente, não teve muita treta de produção, não teve o William Shatner tendo ataques de estrelismos. A única curiosidade que eu achei mais relevante assim de produção dele é que para Gêmeas Robôs tentaram colocar duas garotas de programa que foram encontradas na rua, mas a galera da produção não achou que elas cabiam muito bem no papel. Mas tirando isso, é um episódio bem leve, um episódio bem engraçado, não tem lá muita loucura. Bruno, antes da gente começar a falar sobre o episódio, o que você achou de toda essa trama? Cara, mesmo tentando ver de uma forma técnica para poder fazer o nosso trabalho aqui no ponte de comando, cara, não tem como não dar risada. Da primeira vez que eu vi esse episódio, e eu já estava adulto, que esse episódio ele não passou muito quando eu era garoto nas reprises, né? Eles reprisaram muito a primeira temporada. Aí tinha episódios da segunda que eu não tinha assistido. Aí eu fui assistir bem mais velho, e eu ri muito da primeira vez que eu assisti. E agora, mesmo tentando me atentar, não tem como não rir, cara. A atuação deles é excelente, né? O jogo de humor, né? E assim, o criador dessa história e é o mesmo criador do episódio As Mulheres de Mudge, o Stephen Kendall. Ele estava em outra série no momento, né? Ele já era roteirista de outro trabalho, mas o Gene pediu para ele fazer uma história, né? Até pelo senso de humor, pelo vilão marcante que era o Mudge, né? Apesar de ser controverso, muita gente gostou daquela história do Mudge. E ele fez, só que precisou de revisões. E naquele momento, um dos roteiristas que era novo em jornada, né, que era o David Jarrett, ele estava escrevendo o Problema dos Pingos. E aí o Gene falou para ele, preciso de uma revisão. E aí ele colocou mais humor ainda. Apesar do crédito ser do Stephen, né, por criar o Mudge, né, o David ele também participou. É isso aí. Bom, a Enterprise tá dando uma voltinha pelo espaço, como sempre, e o Doutor e o McCoy estão conversando a respeito de certo tripulante que entrou repentinamente, parece ser muito eficiente, mas que não se apresenta para os exames médicos. Eu acho engraçado essa cena, porque o humor já começa aqui, porque o Spock até meio que entende por que o cara não se apresenta pro doutor. Ele fala, baseado em quem você é, eu não me surpreendo que ele não tenha se apresentado à enfermaria. Eu achei isso bem divertido, eu sempre gosto dessa interação dos dois, eu acho essa interação deles bem divertida, é uma coisa que salva muitos episódios. Eu acho, inclusive, pode criticar, eu acho até que às vezes o Kirk atrapalha essa interação. Eu acho que às vezes eles estão tendo essas interações e o Kirk chega e quebra um pouco essa dinâmica. Mas eu gosto muito dessa interação deles. E, enquanto eles estão conversando, o cara simplesmente toma a Enterprise sozinho e redireciona ela para outro canto do quadrante. E ninguém pode fazer nada porque ele fez uma maracutaia no motor que nem os próprios engenheiros vão conseguir desfazer. Aí o cara simplesmente cruza os braços, adormece. Nem o Kirk consegue movê-lo, porque ele é muito forte. O que diz que ele é um robô. O cara é um androide. Eu vou gostar muito disso aqui, porque entra naquelas discussões
sobre como a série clássica ela lida com inteligência artificial, sabe? Por Roddenberry, a inteligência artificial ela era um inimigo futuro. Então, a gente sempre vai ver em jornadas clássicas eles enfrentando robôs. A gente já viu isso, a gente já viu eles enfrentando o Landro, eles enfrentando o Ruck. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque a gente falou no episódio passado como Jornada está para ser cancelado, estava correndo o risco de ser cancelado e eles estão, a galera da produção em si estava reciclando muito episódio. Isso aqui é do que as meninas são feitas com um tom de humor e um outro escopo, mas o roteiro é basicamente o mesmo. Inclusive a origem desses robôs é quase a mesma também. Bruno, o que você achou desse começo? Assim, eles bebem muito da fonte da ficção científica, né, clássica, né, dos anos 30 e 50, né, a gente tem Asimov, né, com Eu, Robô, O Homem Bicentenário, né, tem exemplos de Blade Runner, Ex Machina. Então, assim, para eles, a evolução das máquinas poderia ser perigoso diante da humanidade como ela é. E esse episódio, ele retrata isso, né. É isso aí. E aí eles são levados pro planeta. E quando eles chegam, que eles são obrigados a descer, eles encontram o Mudge sendo o líder desse planeta. O Sr. Henry Fenton Mudge, o primeiro. E ele está sendo guiado por uma legião gigantesca de androides. Eu achei muito legal, porque o Mudge ele caiu de paraquedas nisso aqui. Não era nem para ele estar ali. Ele simplesmente tava fugindo e caiu lá. E agora ele é o líder desse povo. E eu achei essa interação bacana. Ao contrário das Mulheres de Mud, onde eu achei toda aquela história uma verdadeira palhaçada, que a Enterprise parece que perdeu toda a capacidade de comando, aqui é uma situação mais crível do que lá. Eu acho que os roteiristas, os produtores entenderam a lição com o último episódio do Mud. E aqui eles fizeram um arroz com feijão bem feito. Tem uma visão que eu tenho, que assim, claro, o episódio era para ser engraçado, mas assim, quando a Enterprise é sequestrada, o Kirk ele é muito light. Ninguém tenta acordar o androide, contornar o problema. Então esse é um ponto que eu achei que ficou meio morno. Mas no geral a história anda muito bem. Acho que como eles costuraram o começo, meio e final, combina com o que eles queriam fazer. Interessante, porque o Kirk ele parece estar levando o Mudge na palhaçada. Isso. A gente vai ver isso no episódio. Ele está levando o Mudge na brincadeira. Até o momento em que o Mudge diz que todo mundo desceu da Enterprise. E aí o Kirk para de achar uma brincadeira e começa a levar as coisas a sério. Talvez ele quisesse tentar passar isso pra gente acompanhar isso da visão dele. De como no começo é uma coisa divertida. Ah, beleza, o Mudge voltou. Eu não acredito que tá acontecendo. Exatamente, mas depois que não tem mais ninguém na Enterprise, ela tá dominada por robôs, para de ser engraçado, começa a se tornar preocupante. Porque eles começam a sentir, talvez, a coceira de que eles vão ser largados ali. E quem são esses robôs? Bom, a gente tá gravando esse vídeo no dia 5/8. Hoje provavelmente vai subir o vídeo de espécie. Sim, eu fiz um vídeo de espécie sobre esses robôs. Já deve estar agendado aí para cair hoje, mais ou menos 8 horas da noite. Mas, dando um pequeno adiantamento, eles, na verdade, não são nem da Via Láctea. Eles são da galáxia de Andrômeda e os criadores deles foram destruídos por uma supernova e eles ficaram sozinhos. Qualquer semelhança com do que as meninas são feitas não é mera coincidência, tá? Isso é óbvio. Essa ideia foi tirada direto do que as meninas são feitas. Também foi tirado direto de O Retorno dos Arcons, porque o Landro é basicamente a mesma coisa. O criador dele morreu e ele ficou sozinho. Eu fico pensando, por que a galera de TOS clássico não tentava criar uma origem diferente para um robô? Eu acho que o único robô que a gente pegou que foi diferente foi o da Máquina de Destruição. Não, perdão, não da Máquina de Destruição. Foi o último... Foi aquela antena doida que tentou destruir a Enterprise. Porque a maioria dos robôs de TOS tem essa mesma origem, assim. O que você acha a respeito? É que, assim, é algo muito avançado, mesmo para a visão de futuro que eles tinham. No Nova Geração mesmo,
o data é muito avançado mesmo para eles. Então tinha que ser algo de fora. Então, para mim, não é um ruído. Mas sim, é repetitivo. Repetitivo. E a lógica dos robôs é a seguinte. Já adiantando para vocês. Eles não levaram o Enterprise ali de graça. Acontece que o Mudge caiu no planeta deles e, a princípio, eles cultuaram o Mudge como um novo mestre, porque eles estão sem mestre há muito tempo. Então, eles precisavam de uma forma de vida orgânica, porque essa é a programação deles. O lance é que, conforme o tempo passou, o Mudge se tornou cada vez mais... Eles começaram a perceber que o Mudge é muito biruta e que eles estão usando o Mudge como um exemplo da humanidade. Só que eles não deixam o Mudge embora. Então eles fizeram um acordo. Se você arrumar novos exemplares pra gente, de humanoides, para nos guiar, você pode ir. E é por isso que eles sequestram o Enterprise. Porque o Mudge escolheu a Enterprise para ficar no lugar deles. O que o Mudge fez, além de sequestrar a Enterprise, foi criar um monte de robô feminina. Porque é claro que ele tinha que criar um monte de robô feminina para se divertir. E essa é a parte mais... Eu acho que essa é a parte mais interessante do episódio. Tanto de produção quanto de narrativa. De você ter tudo na sua mão e você escolher criar garotas de programa artificiais. Porque, desculpa, é isso que ele fez. Exatamente essa foi a intenção dele. Ele tinha uma biblioteca gigantesca, ele tinha uma engenharia formidável, ele tinha todo o conhecimento de uma raça extinta e ele escolheu criar pares de garotas de programa. Brunão, qual é a sua opinião sobre essa ideia do Mudge? Assim, não só do Mudge, né? O Chekhov tem a cena em que ele pergunta o que elas podem fazer. E aí ele fala no final, pô, isso aqui vai ser melhor que Leningrado. Eu ri pra caramba, né? Porque assim, isso daí mostra que o ser humano continua tendo seus defeitos e as suas necessidades. Que a solidão é uma coisa triste na vida humana. E o Mudge estava sozinho. Os androides estavam sozinhos. E assim, o que é mais legal é que eles mentem. Eles mentiram pro Mudge. Isso é que eu achei interessante. Boa. E se a gente for observar por esse ângulo, talvez nem tenha sido culpa do Mudge ter recebido esse monte de androide feminina. Quando a Enterprise chega, você observa que os robôs eles estão oferecendo coisas para cada um que poderia forçá-los a ficar ali. Então eles oferecem uma beleza eterna para a Uhura, eles oferecem uma engenharia magnífica para o Scott, eles oferecem uma biblioteca de conhecimento gigantesco para o Spock. Então eles meio que têm esse tato de entender o que cada um quer para poder oferecer isso para eles, porque ali eles têm como replicar tudo isso. Eu tenho certeza que quando o Mudge caiu, eles entenderam que a necessidade dele era a mais vil possível e eles ofereceram o que ele precisava. Porém, conforme o tempo passa, o Mudge, ele começa a entender que o Mudge, ele não é um exemplo. E se todo o resto da humanidade for igual a ele, a galáxia está em risco. Então eles botam um plano para eles se apresentarem como uma solução de ajuda para a humanidade, para que eles comecem a definhar a humanidade aos poucos. Para que, aos poucos, a humanidade dependa deles. O que é um plano bem bom, inclusive, eu acho. Lembra um pouco os Borgs, né? Queria assimilar a galáxia. Eu entendo que seja uma ideia meio... Eu entendo que é uma ideia meio Wall-E. Quem assistiu Wall-E vai entender que no futuro a humanidade tá obesa e sedentária, presa em telas e cadeiras e comendo cada vez mais, enquanto isso é a inteligência artificial que está no comando, sabe? Eu entendo que a ideia é mais ou menos isso que eles tentaram fazer, enfraquecer a humanidade. Interessante discussão, porque a gente sempre fala que a gente está caminhando para uma utopia tecnológica, mas a gente está caminhando mais ou menos para isso. Vício em tela hoje em dia é uma coisa bem real. Inclusive, tem estudos por aí que dizem que Reels e Stories de Instagram, eles causam danos no cérebro. E você ficar subindo a tela, que isso é uma forma de domesticação. Vício de dopamina. Exatamente. Mas, quando eles não precisam mais do Mudge, o que é que eles fazem? Eles jogam o Mudge com a tripulação que está presa e começam a ajeitar as malas deles para todo mundo ir embora. O que você achou do episódio até aqui, Brunão?
Eu gostei de ver o Mud se ferrar. Assim, ali a gente vê o Mud menos vilão, mais pastelão. Porque o Mud, no primeiro episódio, lá do As Mulheres de Mud, ele era um traficante. Né? Ele usava drogas, ele carregava mulheres pelo espaço, ele enganava os casamentos falsos que ele fazia, ele fraudava. Então ele é um vilão. A gente vai ver ele também na série animada e Discovery e no Short Tracks. E ele marcou muito na história de Jornada, mas ele é um vilão. Aqui ele tá nerfado. Ele tá como um malandro, né? Um cara, um trambiqueiro. Mas ele é bem pior do que isso. Eu acho que em Discover ele volta a ter esse ar de vilão, sabe? Sim. Inclusive, eu acho que Discover... Parece a Stella, né? Então, eu acho que em Discover, esse ar de vilão dele até exagera um pouquinho, ele se torna bem dantesco mesmo, mas aqui, não, eu acho que aqui nesse episódio ele tá mais pra um cara que só quer fugir mesmo, que ele não se importa com a Enterprise, ele não se importa com nenhum dos seus tripulantes. Ele não tá querendo vender o direito de lítio pros mineiros de um planeta abandonado, não. Aqui ele só quer meter o pé porque, embora ele tenha 500 unidades de Android, ele obviamente não é feliz. A única coisa que faz ele feliz nesse mundo... Exatamente, a única coisa que faz ele feliz nesse mundo é ficar implicando com o Android que ele criou da própria esposa, que é a Stella. Achei isso aqui bem divertido também. É uma piada divertida. O The Force Kelly começa a rir mesmo na gravação final. Isso é uma coisa interessante porque dentro do contexto desse episódio você vê que os atores eles estão segurando muito para não rir. Sim. Os atores estão se segurando demais para não dar risada. O William Shatner, no começo, quando ele está discutindo com o Mud, ele não está se aguentando. E é bem legal ver isso aqui, porque a gente sabe que os bastidores da produção de TOS, muitas vezes, eram muito tensos. Sim. Os bastidores, teve de tudo. Um dia a gente tem que fazer um vídeo, quando a gente terminar a TOS, a gente tem que fazer um vídeo sobre os bastidores disso aqui. Porque é muito tenso, cara. Teve de tudo nos bastidores de TOS. Teve o Shatner querendo lutar contra um tigre, teve maquiagem a sendo arrancada, teve denúncia de violência sexual. Os bastidores de TOS foram realmente assim, muito, muito pesados. Foi uma época muito marcante. Então, ver ele se divertindo assim, sendo uma coisa leve, depois de tanto trabalho, depois de tanta dor de cabeça, foi uma coisa bem engraçada, bem legal. Sim. E para a gente não alongar muito, que não é um episódio que tem muita coisa para falar, não é um episódio que tem muita reviravolta de trama, não é um episódio que tem muita coisa assim demais. Ele é leve. É um episódio leve, sabe? Não teve treta, não teve trama de produção, não teve um alienígena muito assustador, nem uma coisa muito para se falar. Vamos partir então para a solução desse episódio, porque ela é outra réplica de coisas que já tinham sido feitas antes, né? Brunão, com você. Bom, quando eles começam a usar paradoxos, eles percebem que eles travam. E o que eu gostei do Spock aqui, quando ele estava explorando o planeta, ele percebe que só existe um Norman. Não existe gêmeos do Norman. Curiosidade, esse episódio ele tem vários pares de gêmeos. Eles usaram atores gêmeos para poder gravar as versões dos androides. O que eu achei criativo. E quando mostra a Alice, né? A gente vê uma de cada lado do Mud. Vou deixar o frame aí na edição. Eles tiveram que revelar o primeiro filme, gravar o lado direito, colar em cima, gravar o lado esquerdo, colar em cima. Então, assim, tem vários jogos de câmera que davam trabalho. E naquela época, você só saberia se você tivesse revelado o filme. Então, desafiador, mais um exemplo da competência da produção da série naquela época. Exatamente. E, bom,
Não tem outra forma do Kirk ganhar de uma inteligência artificial que não for no paradoxo, né? Porque eu entendo que a produção tinha em mente que, por mais que a inteligência artificial seja poderosa, ela não consegue entender o raciocínio humano e as suas lógicas. É isso que eu pego para mim. Que lógica demais ou raciocínios muito dificultosos vencem uma inteligência artificial. E eles sempre estão usando esse artifício para poder vencer. É uma vitória clássica do Kirk. Eles jogam um paradoxo pro Norman. E o Norman não consegue processar esse paradoxo. Ilógico. Sai a fumacinha da cabeça dele. Achei isso bem muito comédia. divertido. É bem comédia, assim, bem pastelão. Fritaram o Norman. Bem comédia, bem pastelão. E aí o Norman queima. E essa é a vitória. Essa é a vitória deles. Porque o Norman é a base da inteligência artificial que comanda todo o complexo de androides. Ele não foi criado pelo Mudge, ele foi criado pelos próprios criadores antigos dele. Então o Mudge, pelo que consta, o Mudge só criou as robôs femininas de vestido curto. E criou muitas, inclusive. Ele criou demais. Tem várias séries de modelos que eu vou colocar que eu coloquei no vídeo de espécies que vocês estão vendo. Até esse vídeo ser lançado, esse vídeo já saiu, eu vou deixar o card aqui em cima. Por isso que eu nem falei muito sobre os androides em si. Vou deixar vocês assistirem o vídeo de espécies para vocês conseguirem tirar suas próprias conclusões, ok? E no final termina com uma grande piada, né, Bruno? Que é... As 500 Estelas. As 500 Estelas. Essa ideia... ela foi do Jeremy, que é o roteirista do Problema dos Pinks. Originalmente não ia ter, mas esse final foi adicionado e foi uma escolha maravilhosa, né? O Mudge, ele falou de ser desumano. E assim, o episódio ele acaba com a tripulação da Enterprise dando um tchauzinho. É a última cena deles. É uma saída poética, engraçada, né? Mas assim, falando do Mudge, ele me lembra dois personagens de ficção científica também. Um é o Dr. Smith, de Perdidos no Espaço, né? Que é um vilão, mas ao mesmo tempo, às vezes, não. E é engraçado. E o outro é o Quark, porque ele é um trambiqueiro e oportunista. E ele não liga pra ética. Então, essa semelhança ficou na minha cabeça, né? O Mudge me lembra uma pessoa com quem eu já trabalhei. O Mudge é muito parecido com certa pessoa que eu já trabalhei e só falta o bigode. Caramba. Só falta o bigode. Só falta o bigode, chapeuzinho e a roupa espalhafatosa. Os dois têm um comportamento muito, muito parecido. Assim, desse lance de querer tirar proveito de oportunidades sem considerar éticas e morais. O Mudge me lembra muito. Inclusive, essa pessoa com que eu trabalhei, se pudesse, com certeza faria 500 unidades Trud para poder passar os dias com ele. Os dois têm uma personalidade, inclusive, bem semelhante. Já tem um novo casting, para caso alguém queira trazer o Mudge um dia, posso fazer indicações. Bom, o episódio termina com o Sr. Mudge lá. Agora ele vai ser obrigado a ficar no planeta com as 500 estelas. Eu achei justo. Eu achei justo. Achei que ele foi um final divertido para um personagem que não é tão rendo. Eu acho que, embora as intenções dele tenham sido ruins, ele não merecia ter morrido ou ter sido preso. Não. Ali aquilo já vai ser punição suficiente para ele. Acho que o Kirk também entendeu isso. O inferno em vida. Fica aí agora com a sua esposa e com as suas 500 esposas e quando a gente mete pé. Um harém de estelas. Agora, um comentário. O Spock é a lógica. Aqui é a primeira vez que eu vejo o Spock querer usar ilógica para chegar num resultado lógico. Tanto que ele fala que a felicidade é um passarinho. Eu morri de rir com o Spock aqui. Mas assim, lógica não é uma coisa só matemática. Às vezes ela é uma coisa metafísica. E é isso que o episódio mostra do Spock, que às vezes ele está disposto a sair da lógica pura para poder chegar no resultado final. É isso. Esse vídeo foi bem curto, galera. Como a gente falou, não teve muito o que se dizer nesse episódio, não teve um vilão dantesco, não teve morais gigantescas de discutir, não teve monstros espaciais. Isso é pra dar risada. Macarrão com carne moída.
Exato, é um episódio bem tranquilo para você assistir com a sua família, com o vovô, com a vovó. Não, eu acho que o próximo é os Pingos, problemas com O Pingos. próximo é os Também, esse Pingos. ainda tem mais coisa que se discutir. Esse vai ser um pouco mais longo, mas mesmo assim também é um episódio bem tranquilo. Primeira aparição dos Pingos e tal. Então, é isso. Brunão, qual a Tenho sua nota desse episódio? curiosidades. Tenho Curiosidades. curiosidades. Uma é um pouco triste, né? O Roger C. Cameron, que é o ator do Mudge, ele cometeu suicídio em 11 de novembro de 86. Eu acho isso muito triste e fica aqui o meu adendo. A importância de vocês cuidarem da saúde mental. O C. Cameron, ele fazia comédia. Ele era um ator de humor, mas olha como é que acontece, né? Às vezes alguém que traz alegria e felicidade, mesmo 60 anos depois disso, às vezes a pessoa se entrega à tristeza, né? Depressão. Então, cuide da saúde mental de vocês. Outra curiosidade, né? Esse é o primeiro personagem de Jornada que ganha uma continuidade. O C. Cameron e o Mudge é o único personagem que se repete na série clássica. Né? É isso aí. Bom, Brunão, qual a sua nota para esse episódio? Cara, ele cumpriu tudo que ele queria. Ele foi legal, foi divertido. Nota 10. Nota 10 também. Se não 9,5, 10. Acho o episódio bem tranquilo. Não tem, de novo, galera, não tem muito o que falar desse episódio. A maior parte dele é comédia, é o Mudge fazendo palhaçada. Não tem alienígenas, não tem monstros, não tem morais ou coisas a se reclamar. Talvez o episódio tenha algumas piadinhas que não funcionem, talvez. Então 9,5, 10 para mim tá mais do que bom. E a gente agora só vai ver o Mud de novo lá na série animada, no Animated Series, no TAS. Então, é isso. Esperamos o Mud lá. E o próximo é Problema dos Pingos. Com pingos. É isso aí. Que traz a próxima grande criatura que vai acompanhar jornadas para sempre, que vai sempre aparecer em jornadas, em filmes ou séries, que é os pingos. Que é uma coisinha um episódio também bem palhaçada. Mas também eu acho que é um dos episódios mais conhecidos para fã de jornada. Acho que os fãs de jornada, no contexto geral, sempre lembram do Problemas com Pingos. Pelo menos o fã americano, ele gosta muito desse episódio e a gente vai ter mais coisa para falar, ok? Um último ponto e importante para vocês que são membros da nossa comunidade no Telegram e quem deixa os comentários aqui nos vídeos. A partir de hoje, a gente vai fazer as leituras dos comentários de vocês e dar a nossa resposta, a nossa impressão. Então deixa aí o que vocês acharam desse episódio, o que esperam do próximo de Problema dos Pingos. Incoming transmission. Bom, então vamos ler o primeiro comentário do último vídeo, Anos Mortais. Ele é do usuário Enterprise ZB3FL. O medo de envelhecer é um tema que vem sobre todos os humanos mesmo. Achei engraçado, mas a solução foi rápida com o suco de adrenalina. Realmente, né? Sobre o iMud, é um pastelão divertido mesmo. Acho que foi o mais acertado com o personagem do Mudge e a Sylvia. Acho que ele quis dizer a Stella, né? O humor simples da série clássica tem seu melhor momento nesse episódio e no dos Tribbles, Pingos. Realmente, é um dos episódios mais engraçados que eu acho, né? É esse e o do Problema dos Pingos. É um estilo divertidão, que sempre vai me agradar. Sucesso, JC e Brunão. Vida longa e próspera ao ponte de comando. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Realmente, né, esse tom de senso de humor, né, na série clássica, ele é uma coisa que eu acho de muito bom gosto. E a gente tá vendo isso também nos episódios agora de Strange New Worlds. Exatamente. Qual o próximo, Vamos lá, JC? Vamos lá, então, para o nosso amigo Igor Veríssimo, 607. Oi, Igor, salve! Salve, Igor. Esse episódio me faz lembrar de outros momentos em Star Trek que tratam da velhice com um episódio da série animada chamado The Loreley Signal, em que os homens da Enterprise também ficam velhos, tendo suas energias sugadas pelas mulheres de um planeta no sistema taurino, e quem acabam salvando todo mundo são as mulheres da Enterprise, imunes sobre a liderança da Uhura. Muito bom, mulheres do poder. Também me faz lembrar do último episódio da série animada Paralelos, que a Enterprise passa por uma experiência diferente de rejuvenescimento,
Visitando o Universo, de Carla Five, onde tempo ocorre ao contrário, e mostra algo parecido com a história de Benjamin Button. Também me lembro dos episódios do Space Nine, um relacionado ao futuro, Jake Sisko, e o outro ao velho Dr. Bashir. Enfim, eu costumo dizer que o tempo é a maior de todos os deuses. Não importa a presunção ou humildade que cada um possa ter. Não importa o caráter nem a erudição, nada subestima o tempo. Apenas o que fazemos. Nossos feitos ao longo do tempo são sementes que podem gerar frutos ao eternizar nossa passagem pelo mundo. Eu diria que Roddenberry conseguiu isso através de sua arte, assim como muitos outros nomes como Mozart, Beethoven, Van Gogh, Shakespeare, etc. Essa é a única forma de superar o tempo. Vou começar a tomar meu suco de adrenalina desde já, e quem sabe eu demore mais para envelhecer. Abraços. Abraço, Igor. Estamos esperando você sempre aqui, ok? Vem fazer vídeo com a gente. Bom, Igor, eu concordo com você. Eu acho que o tema do tempo, ele é bem... Ele é o Deus é o tempo, como dizem Dark, mas essa é uma visão minha que um dia eu tento trazer num vídeo só para vocês, porque é muita coisa para se falar, ok? Mas, assim como Dark, eu acredito fielmente que Deus é o tempo, que não existe nada mais insuperável. Tem um episódio eu acho que você até mencionou, deixa eu só voltar, que é um episódio de Voyager, dele, que o Tuvok cai num planeta onde as crianças nascem ao contrário. Você nasce velho, você nasce idoso e você morre criança. E aí você é deixado num planeta... E é um episódio bem divertido também, um episódio muito bom de se assistir. Mas eu concordo com você, concordo com cada palavra. Acho que Jornadas levou muito a sério essa questão do tempo. Eu acho que no começo, Jornadas tinha muito dessa visão dessa visão cósmica, sabe? Sobre o universo no controle, sobre quais eram as principais forças do universo. Eu acho que com o tempo a gente meio que deixou isso de lado. Se a gente for olhar lá agora, na mais recente, que é Lordex, eles tentam fazer uma coisa assim com o Koala gigante, mas não tem muita explicação e é mais na teoria do que em qualquer outra coisa. Mas eu gostei muito do seu comentário, tamo junto, ok? Observação também, eu digitei, mas eu gostaria de deixar aqui para os outros que assistam o nosso vídeo, tem uma outra menção do tempo, do Sauron, em Star Trek Generations, só que lá ele vê o tempo como inimigo, né? Não como um deus ou algo positivo. Mas eu concordo com tudo que o Igor comentou também. Bom, nosso último comentário até o momento, né, dessa gravação foi da Dadai06. Obrigado aí pelo seu comentário, né, sempre participando aqui com a gente, né? Ela deixou dois comentários curtos. O primeiro é: a maquiagem desse episódio é muito boa. Lembro de ficar morrendo de dó deles velhinhos. Sim, Anos Mortais, eles sofreram muito com essa maquiagem, né? E tem a questão lá do Shatner, que se maquiou por 3 horas, né? E no final não gravou naquele dia, né? O segundo comentário dela é: fui mencionada, que emoção. Muito obrigada por me notarem. Eu vou sempre vir vê-los, apesar da correria de cuidar de um menino levado de 3 anos. Pô, um abraço aí pro seu filho também, sei dos desafios de ser mãe, né? E a gente que agradece aqui a participação de você e de todo mundo aqui da nossa comunidade. Aproveitando, no próximo vídeo a gente também vai fazer esse espaço aqui dos comentários de vocês. Então deixem a opinião de vocês. Não esquecem de dar o joinha aí, é de graça, não é super sticker. Ajuda a gente aí a mostrar pro YouTube a importância do nosso trabalho e da nossa comunidade. Agradeço a todos vocês. Desejo uma vida muito longa e muito próspera. É isso, gente. Obrigado por chegou até aqui. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais, ok? Um abraço, Kaplan.